Bem-vindo, amigos, mais uma vez. Estamos aqui com o podcast Saúde em Minutos. Se inscreva no canal, curte, compartilha. E nós estamos aqui em Franca, especialmente em Franca, e entrevistando hoje nosso convidado é o personal Emerson, da Hipertrofia Postural. E nós estamos aqui. Primeiro, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu que agradeço. E vamos firmes agora nesse bate-papo, tá, Emerson? Eu gostaria de conhecer quem é o Emerson. Bom, vou falar da pessoa, né? Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Emerson Carmo, né? Sou líder facilitador da hipertrofia postural, componho a nova era da musculação. Iniciei esse projeto com o professor Leandro Algart em 2019, na Fit Place Academia. Sugiro que o pessoal entre lá depois no Instagram, @FitPlaceOficial, e veja lá os nossos resultados do atendimento dos nossos professores e estagiários para a população em geral. Eu já estou na área aí há um bom tempo, né? Há mais de 25 anos de estrada, e passei, como todo educador, sempre fiz tudo, né? Passei por várias etapas, até culminar na musculação como personal, e tive um grande revés na minha vida em 2014 para 2015, e aí acho que Deus iluminou, me colocou lá na Fit Place, e a partir daí as coisas começaram a melhorar, né? Então, esse é o caminho, encurtando aí a jornada, né? Tem muita coisa aí que a gente vai discutir aqui. Você vê que interessante, né? Deus dá para nós um tropeço, mas para ir à frente, né? Eu falo sempre isso. É treinamento. Se você está passando por uma dificuldade na área de educação física, isso é só um treinamento. É o começo de uma nova ou linda história, né? Então, é sempre, o pessoal fala, aconteceu. Não, é mão de Deus ali o tempo inteiro, colocando pessoas boas, né? Como você disse, o Leandro entrar na sua vida, você entrar na vida do Leandro. Exato. E quanto isso foi rico em termos de conhecimento, aprendizado e de compartilhamento também, né? Sim, porque conheci vocês no curso em Marília, que a Karina organizou, e lá eu fiquei muito encantado com tanto conteúdo, tanto conhecimento embasado. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa academia, eu preciso bater um papo com esses profissionais, porque a área de educação física é muito, né, cópia, e acabou. A nova era é de muito conhecimento, e quem não acompanhar vai ficar pelo caminho. Então aqui nós vamos compartilhar um pouquinho aqui de conhecimento para vocês entenderem que a nova era da educação física chegou. Sim, né? Sim. Já faz um tempinho, aí há mais de 3 anos já compilado, né, a hipertrofia postural, mas que está com alavancar aí há 1 ano, há 2 anos, né, esse alavancar aí. Exatamente. Uma coisa que é importante a gente falar, principalmente para quem está nos assistindo, o pessoal mais novo, mais jovem da área, esses tropeços que Deus nos permite é apenas para as pessoas que estão se movendo, estão em busca da mudança, né, da evolução contínua, e que tenha uma grande responsabilidade com a saúde das pessoas que a gente atende. Porque nós sabemos que, infelizmente, na educação física tem muitas pessoas que estão completamente acomodadas, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que quando as coisas começam a convergir, você começa a olhar a profissão de educação física com um outro prisma, uma outra realidade que alguns profissionais já estão despertando, né? Existe a comparação da educação física, ou querendo buscar uma equivalência com a área da saúde. Mas será que nós estamos realmente preparados para isso? Será que realmente nós estamos com conhecimento compatível para atender na área da saúde? Essa é a questão, e a hipertrofia postural vem para inaugurar, eu digo inaugurar mesmo, essa nova linha de pensamento, essa nova linha de tratamento através da musculação consciente. Isso é muito interessante, que está nessa vibe agora, né? Os hospitais estão montando centros de treinamento dentro dos hospitais. E os profissionais que estão ali, estão capacitados, estão treinados, né? Então, essa nova era, esse despertar da hipertrofia postural vem num momento muito adequado. É fundamental o que vocês estão fazendo para a nossa área. Então, gostaria de honrar aqui vocês, o quanto isso está sendo
o fator de mudança, né, na nossa área. Então, parabéns aí por todo esse trabalho de vocês. Nós é que agradecemos essa oportunidade de levar essa informação, por isso que eu fiz o convite logo de início para o pessoal ver os exemplos, que o resultado cura, né? O resultado cura. Só que a grande maioria está em busca do como fazer. E aí perde o interesse de entender o porquê fazer. E nós temos o PPP prático, né, que é para quem, para quê e por quê. Você vai fazer algum exercício para alguma pessoa. Sim. Que, infelizmente, a gente não tem isso na base, na graduação. É um ponto falho, porque o objetivo da faculdade é passar um conhecimento geral. E, a partir daí, o próprio profissional ele precisa nortear a carreira dele, né, e buscar alguma coisa. E nós, desenvolvendo esse trabalho, nós conseguimos integralizar dentro da musculação toda a parte de anatomia, de biomecânica, cinesiologia, de técnica de movimento, de avaliação diagnóstica funcional, postural, tudo linkado aos exercícios de musculação. E a gente tem excelentes resultados, e aproveitando que você falou da área da saúde, hoje nós somos referência em Franca para a área médica, para a área fisioterapêutica, na questão de prevenção, de reabilitação, pós-cirúrgico e assim por diante. Olha que legal. E foi fácil chegar até aqui? Foi muito tranquilo? Super tranquilo. Depois que você se formou, você já estava milionário, já estava com a carreira consolidada, e só flores ou teve uns perrengues aí? Eu costumo dizer que nós temos duas ilusões, né, na educação física. Primeiro, que todo mundo é a minha vocação, é isso que eu gosto e eu vou ganhar a vida com isso, né? E muita gente se decepciona. E o segundo, o estigma que tem é que todo mundo, pelo menos a minha geração, foi desencorajada a fazer educação física pelo tabu de não dar dinheiro e muito menos tem gosto para estudar, né? E ter reconhecimento também, né? Exato. Eu sou dessa era também, tá? Ainda bem que eu não estou sozinho, né? Ainda bem. Mas é isso aí, Cacá. Nós precisamos mudar isso. Entender verdadeiramente o que a educação física tem a nos oferecer. E nós temos uma ferramenta hoje que ela é essencial para a vida das pessoas, que é a musculação. A musculação hoje, ela é o santo graal da independência motora humana, né? Não só para modalidades esportivas, mas para as AVDs, né? Atividades da vida diária, básicas. Exato, né? exato. O que você precisa para pegar seu filho no colo, para ajudar o seu pai, a sua mãe a levantar de uma cadeira, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa de músculo o tempo inteiro, né? Sim. Que a modernidade trouxe a perda de massa muscular, né? Porque hoje tudo é muito prático, que é muito bom. Mas o problema é que a gente se acomodou aí, né? E aí a musculação vem para resgatar e trazer todo esse movimento correto, movimento humano, né? Não é milagre, né? Não, de é jeito só nenhum. Fazer voltar ao normal, né? E é engraçado porque nós temos duas correntes aí. A primeira, que a gente sempre ouviu que quem pratica algum esporte, alguma atividade física, precisa fazer musculação. Eu sempre ouvi isso. E aí você faz a seguinte pergunta: mas se eu já faço um esporte, por que eu tenho que fazer musculação? E a resposta sempre foi: é porque precisa fortalecer. Bem raso, né? Totalmente raso, empírico total, né? E a segunda vertente é essa nova geração, a onda da tecnologia trouxe, além do sedentarismo, as más posturas, né? O tempo prolongado nessas más posturas, que acaba agravando os desequilíbrios musculares, encurtando alguns músculos, enfraquecendo alguns outros, gerando uma deformidade postural. E aí a musculação, ela cabe muito bem nessas duas vertentes. Hoje eu faço a musculação para quem pratica esporte, para tirar essa predominância de uso de um esporte. Então hoje já fui ciclista e hoje eu tenho como hobby. O ciclismo é um padrão de movimento único, né? Exato. Mesmo movimento o tempo inteiro, né? Ele leva ali o ciclista a fazer retroversão, aumentar uma hipercifose, uma rotação interna de ombros. Se for né? speed, então, hipercifose é... a protusão da cabeça, né? Então, como que o ciclista ele vai se precaver ou ter uma carreira mais longeva
se ele ficar muito tempo somente nessa posição. Ele vai ser atenuado. Então, a musculação vem para corrigir esses desequilíbrios musculares e dar uma condição melhor para ele, tanto de postura quanto de performance, né? E o segundo ponto é que isso cai muito bem com o segundo público. Pessoas comuns, pessoas normais, né? Pessoas que trabalham em home office, que veio aí pós-pandemia, né? E uso excessivo de tecnologia. Hoje eu atendo adolescentes de 12 anos de idade, né? Com sérios problemas de postura, já com dor, né? Que passando pelo processo de estirão de crescimento, né? Que o músculo não acompanha, então é muito comum sentir dores. E a musculação ela é cirúrgica para esses casos, como a melhor ferramenta, a mais fácil, a mais acessível, a mais gostosa de fazer, né? A mais duradoura. Se você tem uma constância, ela vai te prevenir, ela vai te ajudar a não desenvolver padrão errado, lesão e assim por diante. Você tocou um ponto muito interessante, né? Eu atendi uma família na terça-feira. Hoje nós estamos numa sexta-feira, tá? A gente não gosta de datar no podcast, ainda mais que é gravado, mas é super interessante, né? Sim. Na segunda-feira nós atendemos uma família de um menino de 11 anos e a mãe me fez a pergunta: mas a musculação não atrapalha o crescimento? Aí nós deixamos aqui no ar para esclarecer talvez, né, esse ditado antigo, né, que isso nunca atrapalhou, né, e nunca vai atrapalhar, desde que seja bem orientado, né? Sim, é que tem a crença da seguinte ideia: qual que é a experiência normalmente que o adulto, o pai, a mãe tem? Fazer musculação, o que vem na cabeça? Pegar peso, fazer força, sentir dor. Nossa, mas meu filho vai fazer isso? Porque é a experiência que ele tem, né? É o que vem perpetuando há mais de décadas. Só que hoje a vertente não é essa. Hoje a gente trabalha com exercícios terapêuticos, exercícios de warm-up, que é aquecimento, né? Os exercícios ali isolados para recuperar a hipoatividade do músculo. Isso tudo dentro da musculação e não necessariamente precisa de carga, peso em si. A calistenia, a velha calistenia, né? Exato. E na academia você tem uma variedade muito grande de equipamentos. Então, trabalhamos com mini band, teraband, super band, bolinha de tênis, né? Medicine ball. Isso tudo, para essa fase, é espetacular para devolver esse reequilíbrio muscular. Ensinar a alongar certo, porque a maioria das pessoas acha que alonga corretamente, mas o pessoal não sabe que tem que deixar 2 pontos fixos, porque você precisa saber da anatomia. Origem, inserção e ação do músculo. Você precisa fazer pelo menos uma ação contrária daquele músculo para alongar. E para que esse alongamento seja efetivo, você tem que fazer uma força postural para sustentar esse alongamento de 20 a 30 segundos. Então, somente esses dados aqui, eu já consigo fazer uma melhora no adolescente em 2 semanas. E o que eu faço? Eu faço a entrevista com o pai, né? Eu apresento o contrato, eu apresento alguns resultados que eu já tenho, já faço uma prévia do que vai ser trabalhado e faço a avaliação. Depois da avaliação, eu faço o diagnóstico, né? Faço um controle de variáveis, então apresento tanto a parte de composição corporal, quanto a parte estática e dinâmica, através dos testes de flexibilidade e força. E a partir dali a gente desenvolve o programa para ir recuperando. E com criança, eu falo para os pais: eu vou educar seu filho. Eu vou educar, não somente com exercício. Eu vou ensinar ele o que é o corpo dele, como que funciona e como que ele deve se comportar. E aí ele vai ter uma fase adulta muito mais tranquila, né? E às vezes ele nem conhece o corpo dele, nem reconhece, né? Exato. Porque fica só nas tecnologias e o tempo inteiro ali envolvido, ele não se olha no espelho, ele não, na hora do banho, aquele banho rápido que ele nem entende quem que é ele, né? E aí nessa hora ele começa a ter esse olhar, né? Exatamente. De dentro para fora, para ele conseguir. E para você ver que o problema é sério, o problema começa em casa. O pai e a mãe não se reconhecem fisicamente, porque não teve essa experiência. Então, quando eu passo essa experiência do adolescente para os pais, porque a cada treino eu filmo alguma mudança, alguma evolução e mando para o pai e para a mãe explicando. E aí o pai e a mãe ficam surpresos, né? Porque nem eles sabiam daquilo. Não sabiam. Né? Então, é uma oportunidade de educação não só dos filhos, mas dos pais também.
E é certeza que esse pai e essa mãe que levou o filho ali porque achava que o problema era a criança, ele passa a treinar também, né? Exato, normalmente sim. E eu tenho um caso emblemático, que o menino, ele é filho de um amigo meu, e esse amigo meu é médico. E ele levou o filho dele num ortopedista, e ele tem um pé totalmente pronado, né? E é uma condição genética, porque o pai do pé é exatamente igual. E aí o ortopedista queria operar o menino com 11 anos. Eu falei, calma aí. Vamos conversar. Vamos conversar. Primeira coisa, ele tem uma condição estrutural, isso é óbvio, né? Nós não vamos deixar o pé dele perfeito. Mas a parte funcional, a parte muscular, a gente consegue melhorar muito. Tanto é que em 2 semanas o menino parou de sentir dor. Olha só. E hoje ele já consegue manter o ar. E quanto tempo esse menino ficou com dor, né? E o engraçado é que o menino pratica esporte, ele é bem ativo, né? E todo mundo acha que o esporte por si só já vai corrigir essas alterações, e não vai. Não vai. O esporte é excelente, sim, para desenvolvimento de outras habilidades nessa fase. A parte cognitiva, a parte de convivência social, né? Se conhecer e tudo mais, e conviver com as pessoas. Por outro lado, ele precisa iniciar na musculação para ter essa base sólida, para que ele consiga desenvolver um esporte saudável e não se acabar se piorando, né, com o esporte. Sim, sim. E eu sempre comento, né, com os pacientes, os clientes, a importância, né, de fazer a base no fortalecimento para qualquer modalidade esportiva. Então, sim, independente de idade, precisa ter a base da musculação para depois ir para a modalidade esportiva, ou até mesmo para melhorar essa condição sua na modalidade esportiva. É bem interessante. E na pandemia, como que foi? A pandemia foi difícil, né? Porque estávamos totalmente acostumados a trabalhar no presencial, ali diretamente com o aluno. A gente gosta de gente, né? Exato, o contato ali constante. Mas eu acredito que foi uma grande virada para a educação física e para os profissionais conscientes, porque para nós foi a época que nós mais estudamos, foi a época que a gente mais se desenvolveu, porque foi obrigado a achar alternativas, tanto para a sobrevivência, mas também como uma descoberta da profissão, como que seria. Rompeu, né, tantas barreiras, né? Exato. Com consultoria online. Exato. E eu acredito que foi um empurrão forçado, que nós demos um salto nesse sentido, e tanto é que os cursos online, né, a própria consultoria, as reuniões online, isso facilitou muita coisa, agilizou demais o processo. Então, quem não se atualizar, quem não acompanhar a evolução, certamente não vai conseguir entender a dimensão que a coisa está tomando agora, né? A tecnologia vem para ajudar. Então, eu sempre falo, pessoal, normalmente os pais chegam na academia com essa questão que a tecnologia é o vilão por conta da criança. É dose. Exato. É igual o exercício. O exercício ele te traz o lado bom, e se você fizer de forma inadequada, incorreta, um movimento, ou até mesmo no momento incorreto, vai te trazer malefícios também, né? Exatamente. Então tá nessa virada de chave também, né? Não é só fazer. Sim. Fazer o exercício, fazer a musculação, fazer o treinamento. Tem que fazer de forma correta, né? E outro grande baque, né, que trouxe para a sociedade a pandemia foi a questão de se movimentar, de todo mundo ter que fazer uma atividade, porque eu acredito que foi a primeira vez que nós tivemos a percepção do que é ficar parado forçadamente, sem ter uma doença, sem ter alguma coisa mais grave, né? Então isso também trouxe uma nova perspectiva, junto com as informações que saúde hoje sem atividade física não existe, né? É o que cura. É o que cura. Então isso também trouxe uma nova consciência para as pessoas. E aí caímos num problema, né? Porque hoje, só para ter uma ideia, o pessoal tem uma noção, aqui em Franca, nós temos aí de 360, 370 mil habitantes. Nós temos aí mais de 250 academias cadastradas no CREF. Aqui em Franca. Aqui em Franca. Marília tem mais, viu? Eu vi essa semana no CREF e mandei para a Karina, depois eu vou mandar para você. Marília tem mais academia do que Franca, registrada no CREF. Caramba. Exatamente. Per capita, então. Per capita, exatamente. Só que a questão é, desse público, dessa população, pegando aí
população ativa, né? Vamos pegar metade, população ativa, vamos passar isso aí para 180 mil habitantes. Desses 180 mil habitantes, quanto que nós temos dentro das academias fazendo exercício? Nós não temos nem 5% dessa população ativa. E o pessoal fala muito disso, né? Nossa, 50% da população do mundo é ativa. É só olhar em casa, nos vizinhos, nos familiares, ainda não é. A gente vai chegar nesse nível, mas ainda não é, né? Não. E não é por um outro motivo que aí a culpa é nossa. Nós temos a melhor ferramenta de trabalho dentro da educação física, que é a musculação, só que a grande maioria dos profissionais não estão preparados para atender esse público. Infelizmente, a grande maioria ainda fica repercutindo técnicas e crenças que vêm do bodybuilding lá da década de 70. Que foi muito importante naquela época, certeza. Que aconteceu, tá tudo certo, mas hoje a gente tem mais conhecimento. Eu falo pro pessoal, a hora que o pessoal começa a falar muito dessa questão, né, eu falo assim, antigamente um fundista para completar uma maratona ele rodava 360 km semana. Hoje um ultramaratonista ele corre 120 semana. Por quê? Porque hoje tem mais conhecimento, mais técnica, você consegue render mais usando menos. Exatamente. Imagina 360 km de sobrecarga no calcanhar durante a semana. Tanto é que os maratonistas daquela época, a aposentadoria era cedo. Hoje eles estão correndo por mais anos, por mais tempo, né? Exatamente. Agora fala para mim, um aluno, um paciente seu, um cliente seu que você conseguiu ver uma evolução que te impactou, que te chocou, assim, de tanto que foi interessante essa evolução. Pode ser lá atrás, tá? Não precisa ser agora, não. Que te fez emocionar ali, que você falou, cara, tô na área que eu amo e faço o que eu quero, porque o que eu quero eu amo, né? Essa descoberta, ela começou a partir de 2019, entendendo a biomecânica e o funcionamento dos exercícios com anatomia. Recente, pessoal. Recente, 2019. Então, eu considero que de 2019 para trás, eu esqueci, virei a página. Apaga, esquece, deleta. Vamos pegar de 2019 para cá, porque a gente vem numa ascensão de estudo e isso vem se renovando a cada ano. Então, esse é o primeiro marco. O segundo marco todo mundo que começa a trabalhar com hipertrofia postural, a primeira coisa é duvidar. Não, mas isso aqui não é assim, é tão simples assim e dá certo, não acredito. Só que as pessoas não se permitem passar pela experiência, né? E como eu estava dentro do ambiente, com a pessoa que desenvolveu o programa, eu não tinha como não fazer, né? Por mais cético que eu fosse, exatamente. Então comecei a aplicar. E fui tendo alguns resultados, né? Você começa tímido, porque ninguém vai estudar hoje e vai dar resultado amanhã, esquece. Aplica, esquece. Acerta, conserta, muda a rota, exatamente. Volta. Exatamente. Por isso que a gente tem a sigla FERA, que é fazer, errar, ressignificar e again, que é fazer novamente. Esse é um processo contínuo. Então o que você aprendeu hoje, talvez ele vai fazer sentido, uma aplicabilidade para você daqui 1 ano, daqui 2 anos, na prática, né? Fazendo essa contextualização de teoria e prática. Mas o ano passado, eu tive um amigo me procurou, ciclista por sinal, né? Sabia que eu pedalava, estava com sérias dores, estava com um pé formigando, dor no períneo, né? Dor no braço, no ombro, tudo. E já tinha refeito bike fit, estava tudo alinhado. E já é uma pessoa experiente e tal. Aí eu falei, vamos fazer uma avaliação. E ele estava com um receio muito grande de ir para a academia. Porque quem é do esporte não é da tribo da academia. E que se ele é fundista, né, no pedal, ele ia ficar lento, né? Já tem essa outra também, né? Isso aí em qualquer esporte, né? Seja basquete, vôlei, futebol. Se eu ficar forte, eu vou ficar lento, vou ficar fraco. Na NBA, todo mundo fraquinho. Na NBA, os jogadores, você pega o LeBron James, fininho, fraquinho, né? Tanto é que eles fazem musculação antes de entrar na quadra, tá? Então já está caindo esse mito. Bom, nesse caso, fizemos a avaliação dele, ele tem uma postura Soybeck, aquela postura relaxada, que o predomínio da retroversão do quadril com antipulsão. Aquela pessoa bem relaxada, né? Aquela pessoa que fica assim no sofá. E aí, quando eu mostrei para ele as fotos, ele não se percebia. Uma hiperextensão forte do joelho,
uma hiperlordose, uma hipercifose, a projeção da cabeça. O verdadeiro S da Sadia. Pensa. O verdadeiro S. Está publicado no meu Instagram, depois você dá uma olhada lá, @ptecarmo, tá? E aí começamos a fazer o trabalho com ele. Ele muito resistente, não quer ir para academia. Ele só foi para academia porque ele era amigo do Leandro. Né? Então, assim, são barreiras que é difícil, que tem que quebrar. Então, não é só o trabalho físico, mas também psíquico. Nosso trabalho, quanto mais conhecimento, mais segurança daquilo que a gente faz, melhor condição a gente dá do cliente dele absorver isso de uma maneira mais tranquila. E aí começamos o trabalho. E ele, como com uma retroversão, com aquele bumbum de gaveta, né, sentado tem na jeito. bicicleta. Quem tem bumbum de gaveta, ó, tem solução. Hipertrofia postural vai dar a solução. Tem. Demora, mas tem. Depende de você. E aí começamos a trabalhar com ele, tirar a hiperatividade dos músculos. Primeiro tem que retirar a hiperatividade dos músculos, flexor do quadril, porque ele fica sentado pedalando e não encurta demais. Aí ele chega para trabalhar sentado na mesma posição, ele vai assistir a televisão na mesma posição. Exato. E aí o glúteo fica totalmente, né, hipoativo ali. Então, até a gente conseguir aliviar o quadril dele e ele começar a sentir o glúteo, foram 9 meses. 9 meses, exatamente. Então, eu tenho as 3 fotos no Instagram. Só que em 60 dias, ele praticamente alinhou o eixo postural dele. Praticamente alinhou. E assim, do S da Sadia para uma postura quase alinhada, né, 60 assim, dias. 60 dias. Tá lá o resultado. Então, assim, para mim foi um resultado que me marcou muito, né? Porque a priori eu vi aquela alteração, falei assim, mas será que isso aqui vai melhorar? Será que eu vou conseguir? Você sempre fica na dúvida, porque você não sabe como que a pessoa vai responder, né? Até porque não adianta você se inscrever na melhor academia, com o melhor profissional, a melhor avaliação, melhor prescrição e não ir treinar, né? Exatamente. Então dependia 99% ainda do... Como que é o nome dele? Pode citar? Pode, Ramsés, que ele chama. Olha só, chama nome de Rames. De faraó. De faraó. Então, nesse período, 9 meses aí, depois, já chegou... Qual o tempo que ele está com você na academia? Ele ficou esses 9 meses porque ele queria entrar na academia, ele sabia que precisava dar continuidade, mas ele nunca tinha entrado na academia. Então, ele queria alguém que permeasse ele para esse mundo, de uma maneira que não interferisse na bike, que é a paixão dele, mas que ele conseguisse usufruir dos benefícios da musculação. E aí nós fizemos esse trabalho. Então, em 60 dias, melhoramos o eixo postural dele. A partir de 90 dias, ele começou a sentir o glúteo a trabalhar, né? A partir daí, ele já teve autonomia. O que ele fez? Falei, Rames, tá tranquilo, você já tem condição de treinar sozinho. Hoje ele treina lá na academia. Os meninos já fazem avaliação, uma avaliação mais sucinta, faz a prescrição e hoje ele treina na academia numa boa, integralizado, já tem o ambiente dele, está super tranquilo e melhorando na bike. E o pedal dele então melhorou? Com certeza, porque não sente dor mais no pé, aliviou o períneo, tinha trocado de banco, gastou um dinheirão. E a bike é barato, né? De speed, então... Não é um esporte simples, né? Só que a pessoa acha que o problema é do equipamento. E o problema não é do equipamento, o problema é o chassi. É a pecinha que vai em cima do selim que está toda ali entortada. E aí hoje está tranquilo, ele faz pedalada mais longa, não sente dor, não sente desconforto, recupera bem. Hoje ele vai mais vezes na academia, ele tem mais liberdade. Então, foi um dos resultados assim que mais me consolidaram aquilo que a gente aplica todo dia na prática. Aquilo tudo que você estudou, colocando em prática. E que eu achei super interessante no curso é isso, né? Não tem nada de só teoria, né? Sempre aliado à prática. Exato. É o conhecimento teórico aliado à prática, impactando as imagens que tem, né, no Instagram da hipertrofia postural de vocês. @ hipertrofia postural também tem lá as nossas publicações que você vai conferir. É muita alteração, muita mudança. Sim. Né? E outra coisa que é extremamente importante é que além de quebrar esse estigma, né, de musculação é só para quem é sarado, e acabar com aquela crença que primeiro eu vou emagrecer para depois ir na academia. Se você tem alteração, meu amigo, postural, se você emagrecer, ela vai gritar mais ainda. Porque você tirou a capa de gordura que mascarava. Né? E que sustentava às vezes, sim, né? Sim, com certeza. Aí você tira essa capa, o que vai aparecer?
a primeira coisa que você vai ouvir é o seguinte: essa era mais bonito, mais gordinho. E é outra coisa também, né? Quando você emagrece sem orientação, seja da equipe multidisciplinar e de treinamento, o que mais você vai perder vai ser massa muscular. Sim, a postura, além de estar ruim, vai piorar. E a hora que você acordar e despertar, falar agora eu vou para academia, vai ter que passar por um bom processo aí para chegar, né, numa condição melhor, que poderia já estar ao longo desse processo de emagrecimento, já no treinamento. Sim. E tem muito disso, né? Você pega os avós, você é magrinho, você não precisa ir na academia. Você está indo fazer o que na academia, filho? Não é assim? Precisa quebrar esse estigma, né? Para isso, nós precisamos de quê? De professores capacitados para atender esse público. Então, fica aqui um recado para quem está começando, né, Cacá? A gente já tem um pouquinho mais de estrada. Mais de 10 anos, pessoal. Mais de 10 anos. Né? Se vocês me permitem uma sugestão, quem tem a vocação para a educação física, principalmente para a musculação, não vai achando que você vai sair da faculdade, vai lotar a sua agenda e que você vai ficar sossegado. Não vai, isso não vai acontecer. Se você não sentar para estudar e entender tudo que a gente está falando aqui, entender de pessoas, né? Você está lidando com um ser humano, você não está lidando com coisa material, né? Então, você precisa ter essas multi-habilidades para conseguir fazer um bom trabalho. E perceba o seguinte, por que eu citei o caso do Rames? O maior valor que a gente ganha não é o material, é o agradecimento da pessoa pelo que você mudou na vida dela. Esse é o grande... E a questão que eu sempre falo, né? O financeiro, ele é consequência. Exato. É só se dedicar, invista principalmente na sua carreira em conhecimento, que vai dar certo. Não tem como dar certo. É que nem na musculação. Por mais que tá fazendo o movimento errado, já não tá no sofá. Você imagina se fizer certo. Mesma coisa na área, né? Exato. Se você está trabalhando, parabéns, está esforçado. Mas se você tiver conhecimento, o resultado é outro. E aí, financeiramente, é consequência, né? Sim. Se for só pelo dinheiro, não vai, meu não vai. amigo, não vai. Enquanto eu trabalhei pelo dinheiro, eu só me lasquei. Só tive problema. Não adiantou. A hora que você descobre isso, o que você tem na mão, o poder que você tem de transformação na vida das pessoas, você muda primeiro consigo mesmo. Se você não tiver esse alinhamento de propósito, se você não tiver essa parte espiritual muito bem desenvolvida, a sua parte de inteligência emocional preparada para lidar com essa adversidade de público, saber o que fazer, não estou nem falando da inteligência, que é o conhecimento básico que você tem que ter para fazer lá na hora, né? Você não vai conseguir sair dessa inércia comportamental. E o grande foco hoje da hipertrofia postural não é só a metodologia que está aí consolidada, com resultados e tudo mais, mas é capacitar esse pessoal que não foi bem preparado na base, que depois cai lá nas academias, no local de trabalho, ele não tem um ambiente que vai proporcionar esse crescimento contínuo, né? E assim, profissional de educação física é uma responsabilidade tão grande. Eu falo assim para os profissionais que trabalham com a gente, né, no estúdio RCR. A pessoa, o paciente, ele chega ali e te entrega o que há de mais precioso na vida dele, que é a saúde. No mínimo, você tem que fazer ele melhorar de saúde. Exato. E jamais, né, trazer um malefício para ele. E se não tiver conhecimento, você pode levar algumas perdas aí. E você imagina essa pessoa mais velha, ou uma criança, ou até mesmo uma pessoa de meia idade que nunca treinou, chega para treinar, tem uma má experiência na primeira semana. Para ela voltar à sala de musculação, serão anos ali. Então, muita responsabilidade nessas primeiras abordagens, esse primeiro atendimento, né? Sim. Esse cara a cara, esse entendimento do paciente, para depois iniciar, né, os treinamentos. O que eu vejo é assim, né? Aquela receita de bolo, vai para todo mundo, sem uma avaliação prévia, e fiz assim porque é assim que eu aprendi, assim vai seguir. Não é, pessoal. Hipertrofia postural está aí para vocês. Conhecimento em consultoria online, tem vários cursos. Eu estou só me organizando na questão de tempo e financeiro também para começar a mentoria com vocês também. Legal. Que a Karina, queria honrar a Karina mais uma vez aqui. Eu fui para o curso um pouco despretensioso ali para ajudar ela, pela questão que ela sempre foi parceira, consegui levar mais algumas pessoas no curso junto.
Mas a hora que eu cheguei lá, eu falei, não, eu não estou aqui à toa. Deus é maravilhoso, eu estou aqui porque eu preciso aprender muito esse caminho. Então a consultoria daqui a pouco vem aí que eu vou participar. E só gostaria de agradecer mesmo, Emerson. Esse bate-papo aqui foi um momento excelente e gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que a gente falou muito para o profissional, eu acho que você poderia deixar uma mensagem para o cliente final. O cliente final? Acho que essa é uma mensagem que vai dar uma notoriedade. Tá. Por quê, pessoal? O Saúde em Minutos, o podcast Saúde em Minutos, ele vem trazer conhecimento rico para vocês saírem dessas bolhas de muita falação e pouco conhecimento. Então tá aqui um recado para você que está do outro lado, como cliente, não como profissional. Qual que seria, Emerson, um recado aí? Bom, deixei você de saia justa agora. Deixou, mas vamos lá, né? A gente gosta disso. Bom, primeiro eu quero deixar para os profissionais, né? O Cacá comentou aqui da mentoria. Se você quer saber mais sobre hipertrofia postural, entre em www.hipertrofiapostural.com.br. Anota aí, pessoal, de novo. www.hipertrofiapostural.com.br. Lá tem todos os nossos cursos divididos por níveis, tá? Então você que está estudando, você que já está formado, lá tem todos por níveis. Temos os e-books de bolso, tá? Progressão pedagógica, alongamento, postura, métodos intensificadores. O princípio tem mais de 50 exercícios lá, com 8 tópicos cada um, é coisa que ninguém sabe dentro da sala de musculação. Temos uma valiosidade imensa dentro da área da musculação e nesse portal. Entra lá e se alguém tiver alguma dúvida, me chama no direct. E a mentoria não está aberta, é só por análise de perfil que a gente aceita. É mérito para entrar. Exato. Aí entra lá, a equipe conversa com você para ver se você tem um perfil para entrar na mentoria. Para o público final, né, a gente fala que nós estamos num processo da mudança do looping de 3 etapas para 2 etapas. Hoje, quem procura musculação, seja academia, seja um personal, seja um estúdio feminino, ela está indo atrás de um resultado. Né? Ela chega lá, ela sai da população, vai para o lugar que ela procurou. Ela não tem resultado. Se ela não tem resultado, como tudo na vida, o que você faz? Eu preciso procurar um especialista, eu quero uma mudança. Ele sai daquele lugar que ela está e ela vai buscar um profissional de resultados. Com esse profissional de resultados, ela vai ter resultado rápido, que ela nunca teve, ficou muito tempo lá naquele lugar e ela não tinha resultados. Porque ela foi por uma indicação, né, achou legal o lugar, gostou da vibe, mas não teve um critério de seleção técnico para atender o que eu preciso, aonde que vai me atender, quem vai poder me atender, o meu caso. Então essa é a primeira coisa, filtro. Quando ela chegar no profissional de resultados é que ela vai entender esse processo. Né? Só que o que acontece? Ela saiu da população, foi para o profissional que não tem resultado e ela foi para o profissional que tem resultado. Como que ela volta para a população, o boca a boca? Ela vai indicar o professor que tem resultado e não o que não teve resultados. É seleção natural, né? Exato. E o que vai acontecer com esses profissionais que não tiveram resultados? Serão eliminados. Né? Por conta do quê? De alguma briga? Não. A própria escolha da população. Hoje em dia nós estamos na era da informação. Hoje ninguém toma um remédio porque o fulano falou. Não, ele entra no mínimo na inteligência artificial, entra no Google, mas ele vai buscar uma coisa assertiva. Ele lê aquilo que ele quer, né? Estou com sintoma X, Y, Z, o melhor medicamento é esse. Para a sua saúde, eu indico você pesquisar. Quem que trabalha, estou com um problema de postura, quem que faz avaliação postural? Quem que sabe trabalhar com os equilíbrios? Quem que vai conseguir realmente montar um treino individualizado? Agora eu vou procurar uma academia. É um atendimento coletivo? É um atendimento individualizado? Como que é? Isso aqui vai atender minha demanda? Então, o que eu deixo aqui para a população geral? Pesquisem, estudem, antes de jogar o seu dinheiro fora. E muitos desses, né, ficam pelo caminho. Essa má experiência, quando a pessoa tem um desejo muito grande ou uma dor muito grande, ela vai procurar e chega a um bom. Mas Exato. Tem muitos que não vão buscar. Aí eles preferem a desculpa perfeita, né? Não deu certo, não dá certo, não é para mim, né? Exato. Então, o Emerson comentou, né? Procurem, pesquisem, procurem indicações.
e procure um profissional que vai trazer resultado para você, né? E esquece um pouquinho a estética, né? Sim, estética é consequência, né? Isso, eu falo sempre assim, ó, se você for procurar pela saúde, a estética é consequência. Se for pela estética, provavelmente você vai perder saúde, que você vai a qualquer preço, né? Exato. Então, interessante é isso, né? Então, procure bons profissionais. Não sei se tem no site, mas poderia colocar um ranking de quem já está na mentoria com vocês, para as pessoas terem um local de busca da região, ou até mesmo online. Sim. Isso tem? Tem. Quem já passou pela mentoria Algart, que fez todo o nosso treinamento, né? Passou por todas as etapas, são mais de 300 horas de estudo, só com provas, né? A cada fase que ele vai passando, ele recebe o selo hipertrofia postural. Então, provavelmente no Instagram dele vai estar lá o perfil dele, vai ter hipertrofia postural. Legal. Será um representante. E quem tiver dúvida pode entrar em contato, que a gente sempre indica também. Perfeito. Seu Instagram? @PTEcarmo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado, Emerson. Eu que agradeço. Deus abençoe mais uma vez. E teremos mais conversas, porque o bate-papo aqui na parte informal, eu já vi que eu tenho muitos podcasts com o Emerson. Será um prazer. Muito legal. Obrigado. Pessoal, curte então, compartilha, segue o nosso canal. Saúde em Minutos. Volta no próximo episódio. Muito obrigado. Até lá.